aí, nesse clima a gente começa o nosso café pedagógico. Estamos aqui para conversar sobre temas que tenham relevância na sua escola, na nossa escola. E a conversa de hoje estamos aqui juntos com a Ariane, Luiz, Felipe, Márcio e daqui a pouquinho o Fábio vai estar trazendo aqui o nosso café, que a gente também tem que celebrar esse momento tomando um café, se estamos num café pedagógico, né? E o primeiro assunto que a gente vai tratar hoje aqui, além de outros que podem surgir, que essa é um pouco a proposta do nosso encontro, está sempre discutindo temas e temáticas relativas à questão pedagógica, né, nas escolas. Dá licença, rapidinho. Opa, vamos lá. Cabo Frio, em 2015, está comemorando 400 anos de história. Obrigado. E aí surgiu já uma primeira questão. Algumas pessoas me perguntaram, 400 ou 500? Tivemos uma comemoração muito forte em 2003, desses chamados 500 anos de história. E aí, Luiz Felipe, me fala, 400 ou 500? Ou 512? É verdade. Bom, primeiro é um prazer a gente estar aqui nesse momento, nesse café pedagógico, para trocar um pouquinho dessas ideias sobre a cidade de Cabo Frio e tá trabalhando esses temas, né, nas nossas escolas. Bom, para mim não é nem 400 nem 500, né, porque se a gente for considerar a ocupação humana aqui na nossa região, a gente tem que voltar lá atrás, né, na questão dos sambaquianos, dos povos que já habitavam aqui, que viviam aqui, que já tinham relações com essa terra. E com uma convenção histórica que a gente tem, a gente começa a contar a nossa história a partir da chegada dos portugueses. Que eu costumo questionar muito, né? Descobrimento ou encobrimento, né? Que eles chegaram com a sua cultura, com a sua tradição, obviamente influenciando na nossa, nós somos fruto disso, mas tornando invisível a história passada, né? Aquilo que já tinha nessa terra. Então, é um debate muito bacana a gente discutir 400, 500 ou 6.000 anos, já que essa terra é muito antiga, mas de influência portuguesa, sim. E mais uma coisa interessante para a gente jogar aí nessa nosso primeiro encontro, né? Muita gente está falando em 400 anos de história, né? A gente já comemorou 2003, 500 anos de história. Não seriam 400 anos de fundação da cidade? Já que a cidade foi fundada, né, em 1615, então são coisas aí que a gente pode estar debatendo, discutindo com relação a Cabo Frio. E essa temática, na sala de aula, ela de uma forma didática pode ser trabalhada com os alunos, não só através de uma forma de discussão, de uma aula de história, mas enfim, pode ser construída uma linha do tempo, isso pode estar sendo ilustrado, né? Cabe o tema, o assunto, para diversas faixas etárias, né? Primeiro ao quinto, sexto ao nono, dentro aí, né, da capacidade e do trabalho em sala de aula que o professor pode estar desenvolvendo. Não apenas na disciplina de história, mas, né, num trabalho interdisciplinar, num projeto próprio da escola, envolvendo a temática. Voltando um pouquinho à questão da história, a gente acaba criando esses paralelos por conta de que a história existe a partir da escrita. Então, quando a gente remonta os 6.000 anos, eu também acredito que a gente tem muito dessa história acontecendo. Mas como a gente não tem um registro escrito disso, a gente acaba trabalhando como uma pré-história, né? E, de fato, esses primeiros registros são em 1503. Muito embora polêmicos a beça. Fábio, a gente estava conversando já nos bastidores dessa polêmica Cabo Frio, Arraial, aonde essa chegada de Américo Vespúcio? Bom, para mim a chegada de Américo Vespúcio desde moleque foi na Praia dos Anjos, na época Arraial, Cabo Frio ainda, e 1503. Então isso ficou na minha mente, durante um bom tempo. Depois que Cabo Frio fez 500 anos, a casa dos 500 anos, eu falei, caramba, tem alguma coisa errada. Depois fez 400 anos, eu falei, caramba, agora eu estou mais perdido do que... Então, para mim era 1503, tá? Mas assim, Arraial era Cabo Frio. Era Cabo Frio, tá? Então, dentro dessa construção histórica, estava dentro do contexto. Sim, era Cabo Frio mesmo que fosse no outro distrito que era Arraial. Agora, uma coisa que é importante e me impactou muito essas minhas leituras
recentes sobre a questão do que o mais importante na história não é o fato em si, mas como a gente constrói a narrativa para tentar exatamente, às vezes, chegar uma comemoração para cá, trazer um marco que estava lá na Praia dos Anjos para cá, para a Praia do Forte. Então, a história, por isso ela não é uma disciplina do passado, ela é uma disciplina do presente, que é aqui que a gente está construindo, reconstruindo, demolindo e repensando como é que a gente vai demarcar, né, fazer essa invenção da história. E a gente está vivendo um momento que é um pouco isso, né? 400 anos e a gente pesquisando, né, Márcio? Conta pra gente, Márcio, quem é Constantino Menelau? Essa foi a gente, para fazer aquele nosso vídeo, né, do Ódio a Cabo Frio, a gente percebeu, descobriu, né, na pesquisa que não tinha nenhuma imagem do Constantino Menelau, nenhum registro dele pictórico, nada. E a gente precisava de alguém para ser o Constantino Menelau, alguém para representar. E a gente cutucando lá, cavucando, aí o Guarão falou: o cara aqui bandeirante, tem uma cara de Constantino Menelau, vamos botar esse cara aí. A gente botou e ficou. Até agora ninguém reclamou, né? Mas nenhum registro, nada? Não tem nada, assim. Nada. De imagem não. De repente pode ser até lançar uma... Não, é um grande... Uma busca aí, né? Porque se fala tanto do Américo Vespucci, né? Mas o Constantino é de fato esse fundador da cidade. E a gente não tem, pelo menos eu não conheço, e acho que vale uma pesquisa, descobrir quem foi esse indivíduo. Sim. Né? E até tentar recuperar essa imagem. E aí a gente brincando o seguinte: se fôssemos historiadores picaretas, diríamos o quê? Depois de muita pesquisa, conseguimos resgatar a imagem de Constantino Menelau. É uma prova de como a história às vezes é construída. E se a gente não tiver um rigor acadêmico para perceber se é o melhor caminho metodológico, para tentar comprovar alguma tese, a gente acaba trabalhando muito com essa aceitação com qualquer verdade que seja vendida por meia pataca. E aí eu volto à questão da sala de aula, que é importante mostrar isso para o aluno também. Né? Nessa construção da história, né, os alunos recebem os livros, isso não está pronto, isso continua sendo construído e existem muitos pontos de interrogação aí, né, que a própria criançada pode estar ajudando no sentido de ler, pesquisar, está incentivando mesmo esses alunos em busca desse conhecimento. O livro é um instrumento, é uma ferramenta, mas só que a gente tem uma coisa meio cartesiana da nossa formação, que a gente acaba achando que é o estatuto de verdade. Exatamente. Se o professor falou uma passando coisa... dessa forma para o aluno. Sim, e o próprio aluno. Não, mas professor, você está falando um negócio, mas no livro está diferente. Parece que o livro é verdade, né? E aonde está a verdade? Eu questiono se ela, de fato, ela existe, ou se é subjetiva, dependendo de onde a gente está enxergando, que ângulo a gente está, e quais são os interesses para que aquela verdade seja a que prevalece e a outra que vai ficar embaixo do tapete. Eu assisti um documentário recentemente, o nome do documentário é Êxodo. É até muito interessante porque ele toca numa questão muito delicada, que é religiosa também, além de histórica, em que o James Cameron, aquele cara que ganhou o Oscar com o Titanic, né, ele bancou um cineasta, pesquisador, um cara conhecedor da história judaica, e o cara foi atrás de provar que o êxodo realmente aconteceu, com provas assim científicas, né? Só que ele fez o que para que isso acontecesse? Ele deslocou aquele acontecimento na história para que ele coincidisse com uma erupção de um vulcão que poderia ter causado o fenômeno do mar ficar vermelho, do terremoto para poder o mar abrir, da morte dos primogênitos egípcios por intoxicação de enxofre. Então, uma série de coisas que ele fez com um simples deslocamento de tempo na história que coincidia com essa erupção do vulcão. Às vezes acontece isso assim, e aí é uma picaretagem, digamos assim, entre aspas, acadêmica, quando você força, né, as fontes para que elas
respondam aquilo que você colocou e não aquilo que elas transparecem. E isso acho que é uma coisa interessante. Assim, a fonte, ela não fala sozinha, é o acadêmico que vai dialogar com ela. E aí que esse diálogo tem que ser ético também. Você não pode inventar o que a fonte não está dizendo, só para provar aquilo que você quer. Né? Isso mostra, aproveitando esse gancho aí, que realmente aquilo que você colocou no início, né? Que a história muitas vezes é vista como estudo do passado humano, e na verdade não é. Né? O estudo do homem ao longo da história, ao longo da vivência dele, dos períodos históricos. E aí, pensando nisso na sala de aula, é interessante a gente tá oferecendo para esse aluno, para essa comunidade escolar, principalmente se tratando de Cabo Frio, justamente essas fontes paralelas, né, como foi colocado aqui, né? A importância, sim, de saber da existência de habitantes aqui, mesmo que não tendo esses registros, mas populações que já viveram aqui, para o aluno entender essa questão, a partir também do descobrimento e da formação da cidade, chegando até a fundação, com a questão que vocês colocaram do Constantino Meneral, quais são os personagens, né, que formaram, que construíram essa história, e principalmente colocar para esse aluno que ele é sujeito da história da cidade, né, que ele é um sujeito que ele também faz história e pode contar essa história a partir da vivência dele, a partir do momento que ele está na cidade. Enfim, eu sinto muita falta às vezes do aluno se encontrar como ator, né, dele entender, porque como vocês falaram do livro didático, realmente acontece isso, né, a verdade está ali, muitas vezes o livro conta sobre a sua realidade, mas aquele livro não foi produzido, as pessoas não são daquela realidade, né, e acabam interpretando a sua realidade por você. Então acho que isso é um tema bacana de mostrar para o aluno, para o próprio professor também, desmistificar um pouco isso, entender que como se ele é um geógrafo, se ele é um biólogo, se ele é um historiador, que ele, enquanto profissional dessa área, ele também pode estar recontando, ele também pode estar pesquisando, ele pode estar mostrando que as verdades não são tão absolutas assim, né? Então acho que talvez esse seja o maior legado, Luiz, que esse projeto possa trazer, né, o projeto 400 anos, um pouco do que a gente tem pensado, discutido e proposto para as escolas, o trabalho dos professores e alunos das escolas, que é o resgate dessa importância do protagonismo histórico de cada um de nós. É interessante para essa virada, dessa celebração que vai ser feita, que a gente possa reconstruir aí, conhecer por que o bairro Jacaré tem esse nome, quem foram esses primeiros moradores, né, do Jardim Esperança, né, enfim, Porto do Carro, por que isso, por que esse nome, quem são as pessoas mais antigas da comunidade, até para a gente poder resgatar essa ideia de que a história não é só realmente o que está no livro didático, e fazer com que essas histórias de pessoas invisíveis, todos nós fadados à invisibilidade, deixem a invisibilidade e ganhem corpo, ganhem espaço. Eu acho que esse talvez seja o maior legado que a gente pode, né, conquistar para esse ano. O que você acha, Fábio? Eu penso assim, se nós temos uma cultura tão rica aqui em Cabo Frio, como você falou, eu não conheço, pessoa do Jacaré, pessoa antiga, de repente ele tem uma visão da história diferente do que os livros mostram pra gente. Então a gente lá no alicerce da história mesmo e ver o que é real e o que não é real, tá? O que eu tenho como história mesmo em Cabo Frio, que eu vou ouvir um relato, tá, histórico de uma pessoa que viveu, sei lá, há 50, 60 anos atrás, e o livro conta outra coisa diferente, tá? Então você vai pegar o alicerce mesmo da história. Eu acho que vai enriquecer muito mais e vai criar pano para manga para discutir algumas coisas, tá? Com relação a isso. Resgatar lá do alicerce mesmo, do pessoal mais antigo. Será que isso realmente aconteceu? Tá? E assim, quando o grupo de alguma forma pensou Cabo Frio 400, a gente realmente não pensou de um jeito formatado, né? Quadradinho, vamos fazer passo a passo, é desse jeito, as escolas seguindo instruções, estratégias, planos prontos, não. Nós pensamos exatamente desse jeito, para que cada escola pudesse fazer o projeto surgir, né, da própria história daquela comunidade, daquele local, das histórias das pessoas que vivem naquele lugar. Nós vamos voltar nisso, Viane, porque agora é a hora daquele break, né? E a gente volta exatamente daí, o que nós pensamos e como a gente vai conduzir
né, essa proposta pedagógica para as escolas. E aí o seguinte, você está gostando do nosso café pedagógico? Quer participar com a gente? Mande um e-mail para semiprogramasespeciais@gmail.com, falando suas críticas, sugestões e de repente o desejo de participar aqui com a gente. Se você é professor na rede municipal, estadual ou particular de Cabo Frio, quiser tomar esse café pedagógico com a gente, é só mandar um e-mail e a gente pode te convidar para estar aqui conosco. O Márcio, esse violão não é só o enfeite, né? Para ficar tocando só umas pequenas vinhetas, ele também vai dialogar com a gente aqui no café. Com certeza. E aí, qual é o primeiro diálogo do nosso violão? Com essa canção... Peraí, rapidinho, antes de você começar, deixa eu colocar aqui. Dá pra ele ouvir também. nosso Pra ele apreciar a boa música. Nosso primeiro convidado. Isso, nosso Primeiro convidado. Vai ser nosso mascote. Vai ser nosso mascote. É o mini convidado. Daqui a pouco a gente vai procurar o nome dele, a gente vai colocar ele. Fazer uma enquete aí, Isso, pessoal. Mande pra Semi. O nome do mascote. Especiais@gmail, o nome do nosso mascote. Já fica a primeira contribuição, né? Exatamente. Pode levar nossa mãe. Quem souber cantar pode ajudar, hein? Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho tanto pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Forrou na lua. Mas como que é essa história dos dialetos lá de Arraial do Cabo? Vocês estavam vendo um aplicativo aí. Conta um pouco essa história. Tem uma lista aqui de verbetes, rapaz. Achei interessantíssimo isso, porque o Fábio é de Arraial, né? Sim. A cultura popular. O braço, né? De Cabo De Frio. Cabo Frio. E bom, o primeiro lugar que eu vim dar aula, na verdade, na região foi Arraial do Cabo. Então, tem uma identificação muito grande com o pessoal de lá. E aí tem aqui uma tabela de verbetes aqui, o galo, que é como as pessoas em Arraial se chamam, né? O galo. É galo ele, é a expressão usada para exaltar ou ironizar alguém, né? É o galo ele, né? Tipo, ele é o cara, né? Cala a boca é quando, pô, fica quieto, peraí, pô. É um fica quieto assim do puxa, nem me fala, né? Mas tem umas engraçadas aqui pra caramba, tipo, não é nada bobo. Usca tem aqui, Usca. Aqui diz assim, que representa ato de valor. Patrimônio e materialidade, mas eu sei da história do Usca da vaia, né? Porque na verdade eles não usam vaia, você não vai dar uma vaia, você vai dar um Usca. Você vai dar um Usca. Sobretudo quando a gaivota vai lá e pega peixe. A gaivota já era, fica aquela galera assim, sentada na pé da canoa ali, esperando. A gaivota não conseguiu, aí já era. Não é vaia, é um Usca. Tá? É um Usca. Não é vaia, é um Usca. Tem duas aqui que assim, eu acho, uma que é muito famosa, que a gente brinca pra caramba, né? Aqui no café de repente vai rolar, né? Vai chegar uma pessoa de Arraial, vai falar, me dá um café e me dá um pão. Aí a moça, quer o pão comer? Vai falar assim, com manteiga, lasca e breia. Lasca e breia, isso. Abriu o pão e... Abre o pão e manda. E a outra é essa aqui. Aí quando ele for cobrar, ele fala assim, é tanto. O cara vai falar, tô chocheso, eu tô sem dinheiro. E isso mostra, é interessante vocês colocando isso, a força que o lugar ainda tem, né? Mesmo com essa realidade de globalização, de meios de comunicação, desse fluxo para lá e para cá. É o que dá identidade. É o que dá identidade do lugar. Então o lugar ainda tem essa força, né? Ele não perde. Né? Então a questão da história oral, a questão do dialeto, a questão da fala, representa isso, né? Como essa tradição é fundamental para dar uma identidade pro E isso lugar, torna Arraial do Cabo um lugar realmente único, assim, essa questão do dialeto. É uma questão que dá uma unicidade, né? Eu lembrei de uma coisa agora que minha mãe falava, quando ela não queria concordar com alguma coisa, ela não falava não, ela falava quá. Quá, menina, não é isso não. Aí conhece minha mãe, eu lembrei agora, ela falava assim, quá, menina, não é isso não. E engraçado, parece que também o pessoal aqui de Praia de Siqueira também guarda um pouquinho esse vestígio, não guarda? Não? E é essa identidade que a gente quer, né? Quando a gente coloca um vídeo, né? Quando convidamos as escolas para participar do Cabo Frio 400, né? O projeto vai estar envolvendo todas as escolas. A gente coloca isso, o projeto é nosso. O projeto é nosso não é uma frase pronta que a gente, então vamos utilizar essa frase só um slogan. Não,
A gente quer isso, a história de cada um, de cada local, construindo o projeto. É esse resgate que vai dar identidade ao projeto, vivenciado por cada escola, por cada aluno, e essa vivência é diferenciada, né? A Secretaria de Educação não vai colocar o tema do projeto e tudo que vai ser desenvolvido no projeto como uma coisa única. Não podemos perceber nem colocar dessa forma. Até porque o recheio, né, e essa identidade cultural vai aparecer de cada uma dessas regiões. Daqui, do Jardim Esperança, do 2º Distrito, de todos os lugares de Cabo Frio que fazem parte de Cabo Frio, que é até uma questão polêmica, né, quando se fala, as pessoas do 2º Distrito reclamam muito, poxa, a gente se sente afastado, isolado, sem identidade. É uma questão histórica e geográfica, que precisa ser pensada, discutida e buscar essa aproximação, porque criou-se realmente uma geografia um pouco desigual. Uma identidade partida, né? Porque não tem uma unidade territorial como você tem aqui no centro, expandindo até, né, o Jardim ou em relação ao Guarani, né, São Cristóvão, fazendo essa divisa depois lá com o Arraial, né, e aí ficou distante. É como se você tivesse, por muitas vezes você tinha que ir por São Pedro ou por Búzios para chegar a Cabo Frio novamente. A Cabo Frio. Então, a Estado da Integração permite um pouco essa, pelo menos você entender geograficamente que tem uma ligação, né? E também resgatar esse processo histórico do 2º Distrito, para que a gente entenda isso tudo como Cabo Frio. Uma unidade. É caminho que é nosso, mas que também tem que partir, né, dessa produção, dessa construção da história do 2º Distrito, para que a gente possa integrar todos eles nessa mesma história, somos todos Cabo Frio. E essa história é muito bacana, assim, se você achou que a gente estava aqui no deboche, não, pelo contrário, assim, se divertindo com algo que é a cara de um lugar. Não, é fantástico. E isso é cultura, né? Isso é cultura viva, exatamente. Muito legal. Riane, mas continua aí, você é a nossa, né, orientadora, né, do projeto, enfim, pedagógico, né, nas escolas e a importância desses 400 anos. Já tivemos algumas primeiras reuniões com supervisores, com inspetores, orientadores, em breve com diretores. E aí? As pessoas estão entendendo essa ideia do projeto, estão embarcando nessa viagem? A gente percebe que sim. O discurso, né, do supervisor que assistiu às nossas reuniões, dos outros técnicos, o retorno, né, que inicialmente começamos a receber tem sido exatamente esse. Já começamos mais ou menos desse jeito, né, com a história do nosso lugar. Então, assim, e quem não começou, já começou com uma outra proposta, puxando para a questão da história mesmo em si, já percebeu que esse entorno do bairro, isso precisa ser contado, isso precisa ser resgatado. Então, assim, o nosso objetivo, a gente percebe que a gente está atingindo, nesse sentido, de não colocar como mérito maior a história propriamente dita do município, mas como uma colcha de retalhos, a gente ir construindo e a gente, na verdade, ir mostrando isso. Porque não é só na discussão, a gente sabe que na prática pedagógica, no sentido de as crianças fizeram entrevistas no bairro, uma turma fez um vídeo, toda essa construção ela precisa ter visibilidade. E é isso que a gente quer promover nas escolas, né? Então, assim, essa presença nossa também, essa participação, quando a gente vai à escola, apreciar, quando somos convidados num sábado para estar junto, para perceber o que está acontecendo nas escolas, a gente consegue ver e entender que a escola vem atingindo isso. Digamos assim. Eu até uma coisa que é bacana, assim, eu particularmente trabalho, já tenho quase 20 anos de sala de aula e defendo muito, já fui muito debochado por alguns colegas por conta disso, na questão do prazer pedagógico. Eu não acredito que o trabalho do professor possa passar longe do prazer, da alegria, de fazer com que o processo de ensino-aprendizagem seja uma construção em parceria, o aluno seja protagonista desse processo.
e que eu, enquanto professor, possa me divertir muito com os meus alunos e diverti-los também, para que o aprendizado seja algo gostoso, sabe? Se goste de ir para a escola, que não é muito o normal, né? As pessoas não têm gostado muito de ir para a escola, ou talvez para a escola sim, talvez para a sala de aula não. Sim. Então, ou a gente reinventa isso. E eu defendo uma tese seguinte: primeiro, para ser educador hoje, tá? Primeiro, conquiste o seu aluno. Depois você tenta ensinar alguma coisa para ele. Não faça o contrário, não, cara, porque ele não vai aprender. Conquista ele primeiro, depois você vai ensinar ele vai aprender tudo. Agora, se você não conquistar, cara, não adianta. Vai ser um tempo perdido na vida dele. Tá. Eu sinto isso, tem alguns colegas que ainda estão, acho, talvez no período jesuítico, que ficam querendo queda de braço com a turma. Poxa, Não aí vai funcionar nunca. E a gente tem que perceber também que essa conquista, né, mesmo que aconteça essa conquista inicial, né, esse processo ele é contínuo, porque às vezes o aluno adora aquele professor, né, procura o professor no corredor para bater papo, mas quando chega mesmo no momento da aula, ele perde a atenção, porque aquela aula muitas vezes não está interessante. Claro que existem outros fatores que podem estar despertando outros interesses desses alunos ou de adolescentes, enfim, mas que é contínuo. O professor ele precisa estar despertando isso, muitas vezes é só na figura dele mesmo, né? Muitas vezes não é só o que ele coloca ali, o ingrediente mágico do conteúdo ou a estratégia que ele vai utilizar, mas às vezes é a forma como ele faz, o jeito como ele conduz aquela aula, ou mesmo as próprias estratégias que ele escolhe, que vai estar proporcionando esse incentivo, essa vontade de estar ali ouvindo, assistindo a aula, construindo esse conteúdo com a turma. eu acho que vão valer muitos outros cafés. Essa é uma discussão que eu acho que só está começando, né? 2 pontos que eu colocaria. Um é a questão de que nada pode dar certo com uma estrutura chamada grade curricular, né? Então, já aprisionamos professores e alunos, e acho que isso é uma coisa para a gente pensar. E a outra é em relação a isso, né? Que conteúdo é esse que a gente está, teoricamente, ensinando os nossos alunos? Tentando ensinar, né? Tentando ensinar. É para a vida? É prático? Não é? Acho que vão valer vários cafés pedagógicos para a gente discutir Aproveito isso. para trazer uma terceira, então, que é a representação desse espaço escolar. Como que esse aluno enxerga o ato de ir para a escola, né? Como que ele percebe a escola para a vida dele também, né? Será que ele não vê a escola também como algo que é obrigatório, né? E não prazeroso, a escola, né? Então, assim, que aprisiona. Tem a questão da sala de aula ou jaula de aula. Lembrando o seguinte, se você quiser participar conosco, dando sugestões, propostas de temas, mande seu e-mail, programasespeciais@gmail.com. Vai estar aparecendo aqui na tela. Eu sei que o Cadu vai colocar lá na hora, né? Então eu faço assim, eu sei que ele vai colocar pra gente. Né? Tudo. Ok? Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Luiz Felipe. Obrigado, Liane. Obrigado, Márcio. Ok? E até o nosso próximo, em breve, Café Pedagógico. Um pouquinho de violão, vamos lá? Isso aí, pra fechar. Vou tocar aqui, o Luiz estava falando aqui no começo, antes da gente começar, né, que o professor entra na aula e sobe no palco, né? Subo nesse palco, minha alma cheira tal, feito bolo de beber, minha aura é clara, só quem é clarividente pode ver, trago minha banda, só quem sabe onde é a lua, saberá lhe dar valor, vale quanto pesa, aqui prezo o louco do tambor, fogo eterno pra afugentar